É isso! 11 de dezembro de 2025. Estamos no quarto ano, dia 291, desde o início da invasão. Sejam muito bem-vindos, eu os recebo. No relatório de hoje, destaca-se o uso ampliado de drones conectados por fibra óptica em Kupiansk. Novos ataques ucranianos a instalações centrais de energia e química russas, incluindo a plataforma offshore Filanovsk, assim como o aumento acelerado da taxa de deserção no exército russo, que aponta cada vez mais para um desgaste estrutural e uma profunda erosão moral central. E é claro, muito mais. Antes, vamos conferir rapidamente a campanha de doação em andamento. Alcançamos 20% em 4 dias. Excelente como sempre. Lembre-se, a cada novo assinante eu dou mais 4 centavos. Sua assinatura não, é claro, ainda não custa nada. E mesmo assim você apoia a ajuda humanitária. Informações, PayPal e dados bancários estão na descrição do vídeo. O dinheiro vai direto para a Ucrânia via Berlim e pode ser abatido do imposto de renda. Na direção de Kupiansk, agora vemos uma cena comum. Sobre 2 partes da floresta pairam faixas finas que brilham à luz do sol. São os cabos de fibra óptica de inúmeras drones controladas remotamente. O número de sistemas conectados por fibra lá é tão alto que os cabos praticamente cobrem todo o terreno. Isso evidencia tanto a intensidade do uso de drones, quanto a crescente importância dos drones de fibra óptica para resistências a interferências de guerra eletrônica. Se pensarmos que um vídeo de um drone de fibra óptica há 1 ano e meio, ou até mesmo há 1 ano, era considerado um evento muito significativo. Como eles eram vistos tão raramente, esse desenvolvimento é um exemplo assustador de como algumas inovações são rapidamente implementadas, aprimoradas e disseminadas por ambos os lados. Canais russos no Telegram relatam um ataque à usina química Akron, uma das maiores fábricas de produtos químicos da Rússia. A fábrica fabrica, entre outras coisas, pré-produtos usados na produção de explosivos. A extensão e os impactos do ataque ainda são incertos. E isso não foi tudo. Drones ucranianos atingiram com sucesso, pela primeira vez segundo relatos recentes, a plataforma offshore russa Filanovsk, no Mar Cáspio. A instalação operada pela Lukoil é considerada um dos principais locais de extração da região. Ela foi atingida por pelo menos 4 impactos, o que levou à interrupção da extração de petróleo e gás de mais de 20 poços. O depósito é estimado em 129 milhões de toneladas de petróleo e 30 bilhões de metros cúbicos de gás. Assim, o ataque provavelmente afetará de forma significativa o potencial de exportação através do oleoduto do Cáspio. Por que tantos ataques a instalações de petróleo e gás? Os ataques contínuos da Ucrânia a instalações de petróleo, gás e também químicas têm vários objetivos interligados. A Ucrânia atinge diretamente a economia de guerra russa, atacando campos de extração, refinarias, etc. São essenciais na logística militar, pois fornecem combustíveis, lubrificantes e matérias-primas para explosivos. Cada falha dessas instalações prejudica o abastecimento da linha de frente e enfraquece a capacidade operacional da Rússia. Ao mesmo tempo, também trazem transtornos e escassez à população. Esses ataques também visam a base de financiamento do Estado russo. Exportações de petróleo e gás seguem como principais fontes de receita da Rússia. Com menor produção ou rotas interrompidas, exportações e receitas caem, enquanto custos e riscos de entregas sobem. Isso dificultou que a Rússia financiasse a guerra a longo prazo com receitas de energia. Em terceiro lugar, um ponto muitas vezes ignorado. Os ataques têm efeito no ambiente geopolítico e econômico dos atores ocidentais? Partes do ambiente de investidores e lobbyistas dos Estados Unidos, especialmente em torno de Trump, pressionam por um fim rápido da guerra, o que permitiria uma reabertura significativa dos projetos de energia russos. O objetivo desses grupos é, após um acordo político, entrar na infraestrutura de petróleo e gás russa pelo menor preço possível. Um interesse que também está presente em muitas propostas, modelos de investimento e interlocutores.
No entanto, ataques ucranianos tornam essas instalações mais arriscadas, prejudicam sua lucratividade e reduzem o valor potencial de futuras participações. Com isso, são enfraquecidas aquelas estruturas de lobby que preferem o fim da guerra, principalmente por motivos econômicos e com o setor energético russo amplamente intacto. Ou seja, Trump e seus aliados do lobby, que o apoiaram na eleição, devem perder os incentivos para pressionar a Ucrânia por uma paz rápida e não possam investir em certos empreendimentos. Pois uma compra como, por exemplo, da Nord Stream 2 só é possível se a guerra tiver terminado. Essa já foi sugerida. O único grande avanço ocorreu hoje em Lyman. E projetado e, se possível, nunca modificado no intervalo de Limanoses-Rei, Hiroyuki, Rancher Saúde. Aqui, os russos buscam grandes avanços para a 21ª Brigada. Isso aqui pode já estar sob controle russo. Ainda existe essa passagem aqui, mas já faz um tempo que não ouço mais nada sobre soldados ucranianos por aqui. Ou seja, essa área pode ser considerada uma zona cinzenta. Um pouco mais ao sul, quase não há mudanças, perto de Jampil. Como disse, suponho que o local já esteja sob controle russo. Eles seguem atacando para o oeste, em direção a Lyman, e também aqui embaixo. Isso ainda é de ontem, essa mudança em vermelho escuro não é atual. É mais ou menos assim que está. Como disse, aqui também há luta intensa, mesmo sem mudanças recentes. Como disse, os russos tomaram 3 vilarejos aqui. No mapa topográfico, tudo parece diferente. Os russos dominam as colinas ao noroeste de Lyman e seguem combatendo em Siversk pelo controle da cidade. Se eles conseguirem avançar ainda mais ali, é bem possível que queiram conquistar também as colinas aqui ao sul de Lyman para pressionar tanto Lyman quanto Sloviansk. O problema é que os 3 lugares estão no vale e com o controle das colinas, os russos terão vantagens ao preparar o ataque. Da mesma forma, os russos realizaram um ataque com forças mecanizadas em Pokrovsk, que foi completamente destruído pelos drones ucranianos. O vídeo completo está comigo no Telegram. Dmitry Medvedev declarou que a Rússia conseguiu recrutar mais de 400 mil contratados para atuar na Ucrânia em 2025. Isso representa uma média de 33.333 por mês, um pouco abaixo do informado no ano anterior. Mas ainda é um indicativo claro da dimensão da mobilização contínua e do alto desgaste de pessoal. Em várias regiões, ainda existem incentivos financeiros consideráveis para os que assinam. Em outras regiões, o soldo anual de um soldado supera 6 milhões de rublos, aproximadamente 75 mil dólares. Isso, claro, se ele sobreviver ou se o valor for realmente pago. Com isso, os recrutas recebem em um ano o equivalente a 6 a 10 rendas médias anuais, o que naturalmente é um grande incentivo. 400 mil novos soldados não são necessariamente muitos, pois isso representa apenas alguns milhares a mais do que as perdas russas em um ano. Além disso, há um problema com deserção, já que a taxa entre as forças russas cresceu muito nos últimos meses. Isso, é claro, não significa que os ucranianos não tenham desertores. Muito pelo contrário, eles têm seus próprios problemas, e eles também são graves. Temos uma nova atualização sobre isso. Documentos internos russos citados pelo Times apontam para cerca de 70 mil desertores em 2025. Isso representa menos de um quinto do recrutamento. Relatos de soldados explicam o aumento da deserção. Porque do Extremo Oriente vem um jurista chamado Nikolai, que se alistou para o serviço militar. Ele diz que se alistou por necessidade financeira e esperando que a guerra acabasse logo. Após 10 dias de treinamento, ele foi para Mariupol e depois à linha de frente. Lá, ele percebeu que assinar um contrato era, na prática, equivalente a um sistema moderno de servidão. Não há direito à dispensa, celulares e documentos são confiscados, e as unidades de ataque sofrem grandes perdas. Até julho, na unidade dele, só 5 de 45 soldados sobreviveram. O abastecimento era precário, mortos ficavam dias largados e o descaso era evidente. Quando chegou a próxima ordem de ataque, ele se feriu propositalmente com uma granada de fragmentação. Uma saída para sobreviver ao próximo assalto. Anton, 27 anos, recrutado antes pela Marinha, relata condições de vida catastróficas nas trincheiras. Ratos e camundongos estão por toda parte, assim como o cansaço crônico e a falta de perspectiva. Sua quebra moral aconteceu quando um padre ortodoxo abençoou as armas e justificou a guerra.
Antônio perdeu então toda a convicção, fugiu da Rússia e descreve os soldados na linha de frente como apodrecendo em seus abrigos. O terceiro envolvido, Alexandre, de 21 anos e originalmente condutor de trem, foi recrutado em 2024, apesar de sua postura anti-guerra. Por motivos financeiros, ele também assinou o contrato que prolongou seu serviço militar. Em um confronto em Donetsk, ele presenciou manipulações sistemáticas de mapas militares, especialmente antes das visitas de inspeção de oficiais de alta patente. As falsificações evidentes, assim como as destruições visíveis diariamente, fizeram com que ele desertasse durante sua licença em casa. Todos os 3 casos foram marcados pelo abandono da guerra. A degradação da guerra, pela degradação da guerra, a degradação da guerra.